Olá pessoal, tudo bem? Professor Marco do Projeto Secoa Alagoas, como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem, né pessoal? Estamos vivos, graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao curso de gestão para auxiliar na produção industrial. Essa é a videoaula de número 13, ela terá uma duração de 15 minutos, tá bom pessoal? Bom, eu queria falar uma coisa antes de começar a videoaula, que foi muito interessante. Hoje um amigo meu da faculdade, a gente fazia muito tempo que não conversava, e ele ficou sabendo que eu estava gravando essas videoaulas e tal, e ele achou muito interessante. E ele está morando na Itália. E aí, os pais deles foram alunos do projeto Minerva. E aí ele me mandou um vídeo falando sobre o projeto Minerva, pessoal. E eu vou estar colocando esse vídeo hoje aqui no curso. Para quem não sabe, o projeto Minerva era um projeto como esse meu, tá? E eu posso garantir a você que, assim, eu fiquei muito honrado, né, em saber que eu estava não copiando, né, que a gente não estava copiando, que eu estava praticamente fazendo uma coisa igual ao que o governo fazia há muitos e muitos anos, 1978, pessoal. O pessoal qualificava pelo rádio, né? Muita gente acha que o curso à distância é uma coisa da era moderna, da era pós-pandemia. Pelo contrário, eu fiz curso à distância, o meu primeiro curso à distância tem 20 anos que eu fiz. Ele foi pelo Instituto Universal Brasileiro, foi um curso de desenho, tá? Então, foi um curso muito interessante. Pessoal, se tiver no fundo aí um latidinho de cachorro, infelizmente o cachorro do vizinho começou a latir, não tem como, tá? Então, ou é escutar o latido dele ou ir pra cadeia. Eu prefiro escutar o latido, tá bom? Então, vamos lá. A fábrica deve contar com plataforma de recepção do leite, sala de fabricação, 2 câmaras frias, uma para a salga e outra para a cura dos queijos, sala de embalagem. Para você que está chegando agora no curso, nós estamos dando continuidade à videoaula do número 12, que fala sobre uma fábrica, a fábrica do São Antônio, tá bom? Bom, você sabia? O leite, produto que dá origem ao queijo, surgiu como o primeiro alimento do homem e há mais de 10 mil anos os animais passaram a ser ordenhados. Percebeu-se mais tarde que, quando guardado em ambientes quentes, o leite coalhava rapidamente. Durante o processo de solidificação, escorria um líquido ao qual chamamos de soro. Passou-se a colocar o leite coalhado numa cesta de vime para que o soro pudesse escorrer. Descobriu-se também, mais tarde, que uma enzima digestiva extraída do estômago dos cabritos, denominada coalho, seria um elemento de extrema importância no processo de fabricação do queijo. Aqui é uma fonte, tá? Website, o acesso em 2007. De acordo com os especialistas que seu Antônio consultou, é recomendado instalar ainda um pequeno laboratório de análise junto à plataforma de recepção do leite, balança de pesagem, também pode ser usados baldes com medidas e torneiras para lavar os latões. Bom, pessoal, é muito importante, eu quero acreditar e vou profetizar que muitos alunos que estão aqui ouvindo esse curso, um dia vai ter sua empresa, tá? E é muito importante que você participe no processo de instalação da sua empresa de profissionais qualificados, principalmente empresas de consultoria que tenham know-how em fazer layouts de fábrica, tá bom? É muito importante que quando você vai montar a sua fábrica, ou você vai trabalhar numa fábrica, esse layout esteja dentro de uma condição que você não perca produtividade, tá certo? Por 2 motivos. Primeiro, pela intercabilidade entre operações, ou seja, uma operação muito distante da outra, e a segunda pela falta de qualidade, retrabalho. Isso quebra qualquer empresa, tá bom? Então, sempre que você for fazer alguma coisa, até mesmo na sua casa, dá uma olhadinha no layout como que está, quantos passos você gasta para acender, para ligar a sua televisão, acender o seu fogão, vai mexendo nisso aí para você começar a ter uma visão do que é layout. A gente, quando passa por uma faculdade de produção industrial, a gente tem essa visão. Entra no lugar, a gente já olha assim nos 4 cantos, a gente já vê o que está certo e o que está errado, tá ok? Bom, a produção estimada é de cerca de 180 kg de queijo por dia e o investimento deve girar em torno de 60 mil, dependendo da qualidade dos materiais. E como seu Antônio pretende produzir seus queijos? A primeira etapa da produção de queijo é a pasteurização. Bom, todo processo produtivo, ele tem o quê? Ele tem as suas etapas, tá, pessoal? E cada etapa da produção, ela tem um tempo determinado. É o lead time de cada etapa. Então, vou dar um exemplo. Processo de soldagem. Para você ter o processo de soldagem, primeiro vamos falar de uma indústria de automóveis, tá bom? Uma indústria de estampagem de peças de carro. O que é uma estampagem? É um paralama, falando de metal, tá, pessoal? Hoje nós temos paralama de plástico.
Os para-choques de plástico, antigamente era de metal. Mas vamos falar de um paralama de um carro, para que todo mundo conhece. Aquele paralama, ele passa por um processo de estampagem. Pronto. Quando ele passa pelo processo de estampagem, ele vai para o processo agora de soldagem. Ali vai ser soldado algumas coisas nele para que ele possa ser fixado no carro. Nesse processo de soldagem, ele vai passar por um processo, o primeiro processo é o processo de desbastamento. Tá? O que é desbastar? É o processo onde vai ter uma lixadeira e o pessoal vai passando nas quinas do paralama para tirar toda a rebarba metálica, para evitar cortes. Depois disso, essa peça ela vai para o processo de soldagem. Lá no processo de soldagem vai ser soldado, tá? Através do processo de solda MIG-MAG, metal inerte gás, vai ser soldado algumas peças, alguns componentes nesse paralama para que ele possa fixar no carro, né? É o chamado aparafusamento. Depois que esse processo é feito, ele vai para o processo de quê? De limpeza, para a caixa, né? De desengraxamento, ou seja, ele vai passar por um processo químico aonde todo aquele óleo que tem aquela peça, porque na hora de você estampar, você tem que passar o óleo, o grafite, para que a prensa não crie ranhuras na peça, certo? E nem haja trincas. Depois que ele é desengraxado, ele vai para o processo de pintura, tá ok? Aí existem vários processos de pintura. Se você assistir o vídeo 8 lá da BMW, você vai ver pintando um carro com o processo de eletrostático, tá bom? Mas existem vários processos, esse é um dos, tá bom? Então, como o senhor Antônio pretende produzir seus queijos? Já falamos sobre isso. Depois é preciso mexer até formar a massa, retirando o soro em seguida. Daí coloca-se a massa em formas que são prensadas. A seguir, os queijos são levados para a câmara de salga para que fique submerso em tanques de salmoura. Finalmente, eles são transferidos para a câmara de cura, onde passa o tempo determinado pela receita antes de serem embalados. Você acabou de conhecer o modo como o Sr. Antônio pretende produzir queijos em sua pequena fábrica. Ele estabelece um processo que se inicia na pasteurização do leite e que acaba no queijo embalado, após passar pela câmara de cura. Bom, então o que é que nós vimos aqui? Nós vimos um procedimento de fabricação. E nesse procedimento de fabricação, você tem que adequar algumas normas. Então, eu vou dar um exemplo. Com certeza, seu Antônio, para montar a fábrica de queijo dele, ele vai precisar muito de ter a vigilância sanitária como seu aliado, tá certo? E depois, com certeza, uma consultoria, porque a vigilância sanitária, ela vai fazer toda a parte de higienização, ela vai cautelar, né? Ela vai validar toda a higienização da fábrica. As normas, tá, de segurança e saúde também vai dar esse aval. As normas e os procedimentos escritos através do quê? Através de um profissional habilitado, um mestre de queijos, tá certo? Uma nutricionista, um profissional dessa área, tá? Eu não entendo de fabricação de queijo, pode ser que eu esteja até falando besteira, mas na faculdade nós entendemos, quando fazemos produção industrial, que todo o processo ele tem esses princípios: desenvolvimento, planejamento, execução, controle e finalização, tá? Então não vai ser diferente numa fábrica de queijo, tá ok? É só estudar o processo ali minuciosamente, e quando você é um profissional da área de produção industrial, em poucas horas você sabe o que fazer, como fazer, tá ok? Bom, coloque-se na posição de seu Antônio e responda. Qual a principal matéria-prima que você precisa utilizar para fabricar os queijos? A principal matéria-prima é o leite, não é? Como se processará a transformação do leite? Através da cura. Qual o resultado final que você espera obter? Um queijo com qualidade. Então, os 3 princípios que vai fazer com que seu Antônio tenha um queijo no mercado aí bem aceito. Por dentro do tema. Todo dia há pessoas querendo comprar roupas ou alguma coisa, como por exemplo, eletrodoméstico, artigo de limpeza e até mesmo queijo. Outros querem obter serviços como uma consulta médica, uma aula, consertar algo, etc. Para dar conta de tudo isso, é preciso que empresários como seu Antônio estejam atentos a um assunto muito importante: a administração da produção. Que vem se tornando cada vez mais complexa e sofisticada para atender às crescentes demandas. Por que sofisticada? Porque há demandas muito específicas. Bom, pessoal, vamos entender o que você entenderia por uma demanda específica. Uma demanda específica é um produto que ele tem muitos detalhes. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu trabalhei numa empresa lá na Vila Anastácio, em São Paulo, na Lapa, chamada Kei Couros.
E naquela época nós tínhamos um carro muito famoso no Brasil, que era o Gol GTI. E esse Gol GTI, era famoso porque ele era todo vermelho por dentro. Ele tinha bancos de couro, era couro da Recaro. O banco Recaro era um banco, eu não sei se essa fábrica existe ainda, não tenho mais conhecimento, mas o banco Recaro era um banco muito caro. E lá nessa fábrica que eu trabalhava, na Queicoros, ela cortava as peças de couro para fazer a montagem desse banco. Pessoal, você precisa ver o critério que era para cortar essas peças. O couro era colocado sobre uma mesa com luz, marcado com giz todos os pontos falhos, e aí ia se procurando dentro daquele couro o lugar onde ia cortar aquele molde. E o que sobrava ia para uma segunda etapa. Então, pessoal, demandas específicas é isso. É quando você tem alguns processos que ele precisa de um pouco mais de atenção, tá bom? Então aqui, para se chegar a um queijo mais seco, por exemplo, preferido em algumas regiões do país, é preciso controlar a produção segundo determinados critérios. Os processos são diferenciados. Por exemplo, eu vi agora no final do ano uma reportagem sobre queijo, aquele queijo do reino, que o Nordeste é o maior consumidor de queijo do reino do Brasil. Interessante, né? E é um queijo caro, né? É um queijo muito caro. Para a renda do nordestino é um queijo caro. Eu mesmo acho que só como aquilo no final do ano. Eu vejo no mercado um pedacinho assim, uma fortuna. Mas é um queijo, eu tive até o prazer, eu sempre, devido ser dessa área de produção, ser professor dessa área, eu sempre estou vendo o processo de produção. Essa semana mesmo está assistindo o processo de produção de linguiça, outra vez está assistindo o processo de carne seca. É muito importante. E é o que eu disse, né? Quase todos só muda o processo, mas a administração é a mesma. Então, para se chegar a um queijo mais seco, a gente explicou, os processos são diferenciados. É através da administração da produção que a empresa utiliza matérias-primas, transforma-as para chegar ao produto acabado ou presta serviço especializado ao mercado. Note que esses recursos são estáticos, eles não têm vida nem são inteligentes. O que é uma coisa estática? É uma coisa parada, tá, pessoal? Estático de parado. Quando você fala para uma pessoa, nossa, você é estático, é porque aquela pessoa é parada, tá? Então, esse processo é estático, tá bom? Então, depende de pessoas que são os talentos que lidam com recursos. Geralmente, numa fábrica de queijo, 90% desse processo, ele parte do princípio da mão de obra humana. A mão de obra mecânica, tá? Com o uso de máquinas, ela se faz muito pouco presente. Vendo os vídeos, vendo o Globo Rural, vendo esses processos, geralmente são aqueles queijos muito gostosos, feitos naquelas fazendas, naquele sítio lá nos interiores de Minas, do Goiás, naquele meio do mundo lá, nas fazendas. E é tudo muito rústico. É igualmente quando eu estive em Santa Catarina, conhecendo a área de cristalaria. Boas máquinas, eu conversando com um especialista em cristais, ele disse que boas máquinas da indústria de cristais, elas são fabricadas por encomenda, dentro da própria verdadeira gambiarra, arranjo técnico, como eles chamam, né, para tirar essa palavra gambiarra. Por quê? Porque não tem máquina específica para aquilo, e aquilo passa de pai para filho, né? Então é uma coisa assim, muito, muito íntima, um processo muito íntimo de cada um. Então aqui, a empresa como um todo trabalha para produzir determinado produto ou prestar um serviço. Seu Antônio, por exemplo, quer trabalhar para produzir queijo. O queijo, tá, pessoal? É um produto tangível, tá? O queijo não é um serviço, ele é um processo produtivo tangível, tá? Serviços são as operações, mas o resultado, então as entradas é leite, né, e coalho. As técnicas são a receita do queijo e a saída é um produto tangível que é um queijo, você pega no queijo, tá bom? E o produto feito ou serviço prestado constitui o resultado final de todas as operações da empresa e o que a empresa sabe fazer de melhor. Mas eles não ficam prontos ao acaso, por isso existem sistemas a serem adotados. São os sistemas de produção que você verá a seguir. Bom, pessoal, chegamos ao final da nossa aula a nossa videoaula número 13. A gente vai para a nossa videoaula de número 14 e aqui nós vamos encerrar. Você notou, pessoal, como passa muito rápido, né? A gente começa a falar, pum, já deu tempo e parece que a apostila não anda, estamos na folha 29, mas é assim mesmo, tá bom? Nós não estamos preocupados com quantidade de folhas, nós estamos preocupados em receber um curso com qualidade para que possa nos ajudar lá na frente, tá bom? Então daqui a pouco o professor volta, pessoal. Um beijão no coração, fica com Deus, tchau, pessoal.